uma piada não é uma pistola. Uma piada não é uma faca. Mas pode magoar. Pode magoar. E pode humilhar. Sabes que, na minha opinião, e aquilo que eu pensei com os anos, e a conclusão a que eu fui chegar à medida que fui amadurecendo, é que o humor, as piadas são válidas desde que fazem rir. Portanto, não há aqui mais outro critério. Agora, podem não ser corajosas. E a piada só é corajosa quando tem como alvo alguém que normalmente não seria um alvo. Para mim, é sempre mais corajoso tu fazeres uma piada ao bispo, ao presidente, ao diretor, ao chefe, do que fazeres uma piada ao desgraçadinho, ao deficiente. Porquê? Porque para cima, entre aspas, tu estás a pôr-te em causa a ti. Para baixo está a ser fácil. É fácil. É muito fácil. É muito mais fácil. A beleza das pequenas coisas, janelas para nos deslumbrar. Se o mundo tem pequenas coisas, proeza de quem agarrar. É tão bom saber que a beleza pode ter o seu lugar. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Há muito que pensava trazer o meu convidado para este espaço de conversa, mas essa vontade passou a urgência quando o vi em palco a interpretar o bobo hilário na peça Orlando, uma produção da Teatro Nacional 21, com a encenação de Albano Jerónimo e texto de Cláudio Lucas Schell, a partir de Orlando, de Virginia Woolf, e que cruza com as atuais questões identitárias de género, de sexualidade e as ondas de violência que estas provocam. Eduardo Madeira, que além de ator, é humorista e autor, faz parte daquele grupo restrito de intérpretes capaz de nos comover e provocar estridentes gargalhadas com uma só personagem. Não mais esquecerei aquele seu bobo feito de drama e comédia que, à boca de cena, de cara pintada de branco, virava o espelho aos homofóbicos, transfóbicos, imoralistas e hipócritas que por aí andam. Arrisco repetir uma parte da sua fala, que, pelo que sei, foi escrita por si, e que dizia: tudo te incomoda, não é, filho? Esta merda desta conversa dos géneros incomoda-te, filho. Dá-te nojo. Para que mudar? Que conversa é esta de revolução queer? Irrita-te, não é, filho? Estava tudo em caixas, em tupperwares, compartimentado. Não é, filho? Um homem é um homem. Um homem é um homem. É um homem. E uma mulher é uma mulher. O resto são aberrações. É doentio. Vamos manter as coisas assim para sempre. Sabes, filho? Não vamos mudar nada, porque o mundo não está em movimento. Nada muda. Quer dizer, se vires bem, se reparares bem, até as pedras rolam. E tu és um calhau com dois olhos. E até o calhau se mexe, filho. Até o cabrão do calhau mexe e rola. Tenho curiosidade para saber até que ponto este bobo nada tolo marcou Eduardo Madeira e se o despertou para novas questões e temáticas. Nascido em Bissau, no início da década de 70, Eduardo Madeira primeiro rumou para Direito, na faculdade, mas depois guinou para o outro lado, começou por escrever guiões de humor nas produções fictícias, estreando-se logo com textos para Hermano José. E desde aí tornou-se um dos mais incontornáveis nomes do humor português. Um dos seus talentos é conseguir imitar de forma extraordinária as mais variadas figuras públicas. Quem é que não se lembra das suas geniais imitações de Jorge Jesus, de Nuno Markle, do chefe Lyubomir ou mesmo de Hermano José? Nestes mais de 20 anos, Eduardo Madeira já fez um pouco de tudo. Já escreveu e interpretou inúmeras peças de teatro, filmes, solos de stand-up comedy e programas de televisão e rádio. Já foi uma espécie de rockstar no grupo satírico Cebola Mole, com Filipe Homem Fonseca, e escreveu também para diversos jornais, editou 2 discos e 5 livros. Chamou ao último o infame Dicionário Cómico da Língua Portuguesa, uma espécie de dicionário satírico alternativo da nossa língua. Sei que ele anda agora pelo país com o espetáculo stand-up Eduardo Madeira ao vivo e que está a escrever novos projetos para os palcos e para a televisão. Sei também que gosta de mar, de surf, de jazz, de livros, de aventura e de comer bem. É cá dos meus. Importa dizer que já correu nu à volta do Marquês
de Pombal e atravessou o Tejo a nado para cumprir promessas. Mas de tudo isto, o que mais importa destacar é que é boa gente. Um tipo bem formado e que dispõe bem. Uma opinião unânime de todas as pessoas com quem falei para me preparar para esta entrevista. E isto não é pouco. E em terra de egos, quem tem coração e empatia é rei. E é com um dos reis da boa disposição e do humor que vou conversar desta vez. É na sala de podcasts do Expresso, onde arranca agora esta conversa. Olá, Eduardo Madeira, bem-vindo à Beleza das Pequenas Coisas. Olá, antes de mais, obrigado pelo convite e obrigado pela biografia. Só tens partes boas. Vamos a tudo. Também bem. quero o outro lado, o avesso. Eu acho que sim. Também quero o avesso, claro. Mas obrigado pelo convite, estou muito contente de estar aqui e espero corresponder. E obrigado por teres vindo. Gosto muito do teu trabalho, por isso também te convidei. Obrigado. Francisco, é um prazer estar aqui consigo. Se descobre a si próprio como poeta? Isso é uma pergunta muito difícil de responder. Eu sou uma parte do braço que ele deixou para pôr em pé aquilo que ele Se queria. quiseres fazer um balanço da tua vida, Em contagem decrescente para os 50 anos do Expresso, Francisco Pinto Balsemão entrevista 50 personalidades ao longo de 2022. Não perca o podcast Deixar um Mundo Melhor, disponível em todas as plataformas e em expresso.pt. Começo com a parte com que comecei. Como é que foi fazer esse bobo na peça Orlando, em que mostravas de forma sublime, digo eu, drama e comédia? Como é que foi esse processo? Eu, na verdade, raramente eu faço teatro, não por não gostar, gosto muito de fazer teatro, mas porque é uma coisa muito absorvente e para ser bem feito, tu entregas-te de corpo e alma e quase não consegues fazer mais nada, pelo menos no meu caso. Suga o tempo, suga a energia, tudo, não é? Tudo, uma pessoa fica... Suga a conta bancária porque não Suga pagam a conta bem. bancária porque também não é onde se ganha teatro, melhor. não, exatamente. E portanto, o que é que acontece? Eu durante aquele período, durante por exemplo o período em que estive a fazer o Orlando, eu ouvia as vozes, ouvia as minhas falas, ouvia as falas dos outros na minha cabeça durante a noite, quando tomo banho, quando estou a jantar com amigos. Há momentos... absorve de tal maneira, pelo menos a mim, que tu às vezes estás numa conversa num grupo de amigos, num jantar, e de repente tu viajas até ao palco e é um momento qualquer específico do palco e ficas ali. Portanto, e é por isso que eu normalmente não me meto muito a fazer teatro, não por não gostar, adoro, mas porque me absorve quase a 100%. Quando uma pessoa tem outros trabalhos é complicado. Mas estás a dizer que te alimenta também artisticamente. É uma coisa incrível. O teatro é uma coisa absolutamente, preenche por completo a pessoa, principalmente se for um personagem, uma peça que tu gostes muito. E onde tu podes testar mais, não? Ou pelo menos a outros níveis. Pronto. Isto para quê? Estou a dizer isto para quê? Para explicar porque é que eu vou fazer o Orlando. Eu estou de férias na Carrapateira. Um belo sítio. Mais especificamente na Bordeira, portanto, onde nem sequer tenho... quase não tenho rede para falar ao telefone e não tenho internet todo. Estou quase isolado do mundo. Offline? Sim, e liga-me um número, creio que do Chile ou do Uruguai. Uau. E eu pensei, como é que eu aqui na Bordeira, no meio do nada, a olhar para uma ovelha, tenho alguém a ligar-me do Uruguai ou do Chile? E era o Albano. Do Chile. Do Chile, sim. Uau. Eu creio que ele estava a fazer um filme lá. E isto em agosto ou julho. Talvez uma das séries para. Talvez uma das séries. Sim, eu sei que ele esteve lá há bastante tempo. E liga-me e diz-me: olha, quero muito que faças uma coisa connosco, que é isto, assim, quero muito. E eu, a primeira coisa que lhe digo é: eu adorava fazer isso, mas isso vai-me absorver de uma maneira que eu não posso. E ele foi insistente. E voltou-me a ligar e disse-me: a gente adapta-se. Eu disse-lhe: vou ter montes de indisponibilidades. E ele: não te preocupes que isso vai acontecer. Se for só por causa disso, a gente arranja maneira. E eu virei-me para a minha agente e disse-lhe: olha, vais perder uma pipa de massa, mas eu vou fazer isto. Uau! E ela vai, porque eu vejo nos teus olhos que estás mesmo. E foi uma experiência incrível, foi muito enriquecedora e cresci muito. Eu acredito muito que a gente, quando nasce, não somos. Se tudo correr bem, se tu tiveres a filosofia certa de vida, és melhor pessoa à medida que te aproximas do fim do que quando começas. Quando começas podes. Mais
És mais, assim, és mais primitivo, és mais tosco. Mais básico, mais tosco. Eu creio que a minha luta é de me tornar o melhor artista e a melhor pessoa. Que bom isso. Exato. Eu acho que começo a perceber que eu serei daqui a uns 20, 30 anos uma excelente pessoa, porque começo a dar alguns sinais de ser uma boa pessoa e alguns sinais de ser um bom artista. Pois é, os ecos são esses, e parabéns por isso. E como é que foi este processo? Porque esta é uma peça complexa, parte do texto de Virginia Woolf Orlando, mas também fala muito de temas que se discutem muito e que polarizam a sociedade, o tema da identidade de género, orientação sexual e o que isto provoca ódio nos outros, não é? Sim. Como é que foi trabalhar com isto, com um elenco também muito diverso? Muito diverso mesmo. E o mais importante, e quando eu digo que isto foi muito enriquecedor e muito importante para mim, foi quando tu pensas que tens uma cabeça aberta e trabalhas com pessoas em que és obrigado a ter uma cabeça aberta e de repente chegas e pensas assim, eu se calhar não sou assim tão aberto, nem sou assim tão... Isso é muito interessante. Exatamente. E também teres a humildade de perceber isso e... Completamente. E ouvir experiências e falar com pessoas e pensar, ei, meu Deus, eu nem sequer me tinha passado pela cabeça. Ou seja, pensar nisto. Despertou-te para novas questões e perspectivas e temáticas, por exemplo. Totalmente. É assim, eu acho que nós tivemos muitas conversas antes de começarmos propriamente a encenar. Não foi uma encenação. O Albano encena as coisas de uma forma muito estranha, muito à maneira dele, mas ao mesmo tempo muito boa, porque te deixa, tu primeiro absorves o ambiente, o estilo, as pessoas. E nós tínhamos muitas conversas, havia muitas conversas e havia as temáticas de género, da homofobia e tudo mais, eram temáticas que andavam sempre ali nas nossas conversas e eram pessoas muito diversas, como tu dizes. Com identidades de género diferentes, exatamente. distintas umas das outras. Exatamente. E o que aconteceu comigo foi ouvir na primeira pessoa as pessoas a explicarem a sua experiência e tu pensas assim, uau, a minha cabeça agora fez assim, abriu totalmente. E é quando o preconceito se desmonta, não é? Quando temos uma pessoa à nossa frente com experiências distintas das nossas, totalmente. E de repente, percebe-se muito melhor, não é? Completamente. Os dramas, os medos, os anseios de todos e até inclusivamente as barreiras que às vezes estabelecem de pessoa para pessoa, e depois tu estás num grupo daqueles e tu descobres um grupo de pessoas maravilhosas e amigos e bons profissionais e tu percebes assim que grupo incrível e que bom ter passado por esta experiência. Até que ponto é que achas que o grande público começa a estar preparado e desperto para estes temas? Olha, eu creio que começa a estar muito. Eu admito aqui que tinha medo e reservas do que é que o público, como é que o público ia reagir a uma peça com esta temática e apresentada de uma maneira tão forte. Nós não nos poupámos, ninguém se poupou. O texto da Cláudia Lucachel é forte, sacode, mexe, vai às entranhas, não há ali nada de vamos aqui dourar aqui a coisa, não, é duro, é cru, e eu também percebi esse espírito e fiz isso para construir ou para reconstruir o FMI do Jamário. Sim, e foste um bobo sublime porque fizeste o que poucos conseguem fazer bem, que é de facto misturar drama e comédia numa só personagem. Pois, e nem sempre tens oportunidade para o fazer, não é? Portanto, foi uma espécie de prova de fogo, ou pelo menos uma oportunidade. Prova de fogo. Não é? Foi sair da minha zona de conforto. É muito mais fácil para mim fazer comédia. Não fiz mais nada na minha vida profissional, eu não fiz mais nada. Eu não cheguei sequer a ser nem advogado nem outra coisa qualquer. Eu comecei logo a fazer humor, por sorte. E muito bem. Sim. E não precisavas de fazer mais do que isso, porque já o fazes muito bem. Mas de facto houve ali um pop-up quando eu te vejo à boca de cena a fazer aquele teu monólogo entre
durante a peça és uma personagem com grande destaque, mas à boca de cena tens um monólogo. Sim. E comédia-drama ali deu a perceber as grandes camadas de intérprete que tu tens, não é? A paleta de cores que tu tens enquanto intérprete, não é? Pois, eu acho que era isso que eu tentei. Foi isso que eu tentei fazer. Se eu conseguir, só as pessoas podem dizer. Olha, eu vou arriscar pedir-te já para segurares na tua guitarra, viola, instrumento e troteares aquele refrão do LGBT. Sim. Não sei se com uma introdução até chegar aí ou não, mas dando essa temperatura do que é que esse bobo cantava, troteava à boca de cena, que tem a ver com a introdução, não é? Com um bocadinho da introdução que eu ousei fazer em vez de ti. Pois, a introdução eu já não me lembro, mas era Não. essa que... Não me lembro. O que te surgir agora... Mas era isso. Tudo te incomoda, não é, filho? Tudo te incomoda. Que é esta conversa agora de géneros? Que é esta merda desta conversa de géneros? Estava tudo tão bem. Estava tudo tão bem. Um homem é um homem. Um homem é um homem, é um homem. Uma mulher é uma mulher. E o resto são aberrações, não é, filho? É isso que tu pensas. E se a tua filha de repente disser... Se a tua filha de repente disser que gosta de outra menina, ou se o teu menino de repente disser que sente que é uma menina, como é que é, filho? O que é que tu vais fazer? Vais enfiar a puta da cabeça na areia como fazem as avestruzes? É, filho? É isso que vais fazer, filho? É isso que tu vais fazer? LGBT, a verdade para quê? LGBT, a verdade para quê? Isto já não é bem o que eu fazia. Uau! Eu arrepiei e é por estes momentos que eu faço este podcast. Caiu o instrumento, tal a emoção. Eduardo, muito obrigado pela tua generosidade e por permitires a quem nos está a ouvir espreitar um bocadinho do que se passou naquele palco, irrepetível, mas que dá uma certa temperatura do que foi esta personagem neste espetáculo escrito pela Cláudia Lucas Cheo. Esta parte sei que foi escrita por ti, pelo que sei, e a encenação de Albano Jerónimo. Sim, o Albano e a Cláudia disseram-me... nós gostávamos que tu fizesses. Tudo isto foi um desafio que. Foi rock and roll? Exatamente. Quando eu digo que é muito absorvente, vai a este ponto. Eles dizem: tens que fazer uma versão do FMI do Zé Mário Branco, mas com a temática da peça e com essa subversão. Isso, exatamente. E eu fechei-me algures e saiu. Saiu a ferros, mas saiu aquilo que vocês viram. E eu acho que foi conseguido. Foi uma viagem dentro de mim e dentro de muitas experiências, muitas coisas que eu vi e que recolhi. E estava a sentir aquilo de tal forma que eu acho que era impossível interromper-me a meio das récitas, a meio do momento em que eu estava a fazer aquilo. Estava a sentir aquilo muito fundo. E chegava ao público de uma maneira, dava para sentir na respiração e na forma como reagiam. Parabéns. Obrigado. A mote disto tem um som aqui preparado para tu ouvires. Gostava que ouvisses e que depois comentasses. Vamos a isto. Olá, Eduardo Madeira. É a Cláudia Lucas Cheo. Muito bem. Fiz aqui esta tramóia com o Bernardo para te fazer uma surpresa. E te dizer, basicamente, que foi um enorme prazer conhecer-te durante o processo do Orlando
e trabalhar contigo. Tu és uma pessoa extraordinária, além de seres um artista incrível. És muito, muito boa pessoa, muito acima da média, e no nosso meio, lá está, há pessoas boas, há pessoas más, mas pessoas genuinamente boas e autênticas como tu, tenho cruzado com poucas, e portanto foi um enorme privilégio trabalhar contigo e sentir essa tua transparência, essa tua bondade em cena também, que é uma palavra que se calhar não se usa muito. É isto, olha, queria-te dizer que gosto muito de ti e queria também deixar-te uma pergunta para dar aí continuidade à vossa conversa. Olha, estou a passar aqui muitos carros, eu estou no Funchal. Desculpem, devia ter escolhido se calhar um sítio com menos barulho, mas quando estou a fazer a minha caminhada domingo, é o meu único dia livre e, portanto, olha, desculpem, espero que se ouça aquilo que eu estou a dizer. Queria deixar-te uma pergunta, como eu estava a dizer, que é a seguinte, se calhar de resposta difícil, mas quero mesmo que tentes ser honesto. Com uma vida tão cheia como a tua, não é? Tu és um artista muito completo, tens uma vida familiar também que é pública e que é feliz também. Queria dizer-te se neste momento da tua vida há alguma coisa que tu sintas que ainda não atingiste, que te faça falta. Há alguma coisa que te faça falta ainda na tua vida. Muitos beijinhos, tenho a certeza que vai ser uma ótima conversa e eu serei vosso ouvinte. Beijinhos para os dois, até já. Beijinhos. Acabámos de ouvir a Cláudia Lucas Cheo, a escritora, poeta, dramaturga, encenadora e atriz e amiga também. Obrigado, Cláudia, por ter sido minha cúmplice. Eduardo, então, como é que comentas e já agora, como é que respondes a esta pergunta? Com uma vida tão cheia como a tua, neste momento da tua vida, há alguma coisa que sintas que ainda não atingiste e te faz falta? Olha, eu antes de mais queria agradecer as palavras da Cláudia. Eu adoro a Cláudia e tenho exatamente o mesmo tipo de admiração. As palavras dela podem quase ser retribuídas da mesma forma, porque eu tenho admiração dela como artista, mas tenho também uma grande admiração como pessoa, que me parece uma pessoa muito boa, muito genuína. É o estilo de pessoa que eu gosto e senti logo isso, percebes? Subscrevo. Sinto exatamente o mesmo. Senti logo isso e quando assim é um espetáculo. É muito bom. Em relação à pergunta dela, a pergunta a resposta tem a ver com... Eu creio que os artistas nascem com e pelo menos devem nascer com uma insatisfação natural, não é? Nós nunca chegamos, nunca temos aquele ponto em que dizemos agora sim já atingi tudo o que queria e já nada, não preciso de mais nada. Eu não creio que haja nenhum artista no mundo, nunca, seja em que circunstância for, que pense assim. Porque mesmo em momentos de glória, e eu creio que os momentos de glória, de êxito, são tão importantes como os de derrota e de falta de sucesso, são tão importantes, mas mesmo nos tempos de glória, no dia a seguir, no dia depois de receberes o Oscar, no dia depois de receberes o prémio, teres a crítica mais positiva da tua vida, no dia a seguir tu pensas, e agora? O que é que vai acontecer? O que é que eu vou fazer a seguir? Não é? Se eu não conseguir ser tão bom. Exatamente. E se isto foi só um golpe de sorte? Isso é que acabou agora. Isso é o síndrome do impostor, não é? Exatamente. Tu também o tens? Também eu tenho, claro que sim. Muito. E portanto, quando ela me pergunta com a tua vida familiar, com a tua vida artística tão preenchida, eu sei lá, eu tenho tanto para conseguir. Espero eu ter muito ainda para conquistar. O meu maior drama é se eu já tiver conquistado tudo. O que eu acho que eu gosto de me encarar como um principiante. Gosto de olhar para mim e pensar: estás só a começar, Eduardo. Estás só a começar. Mas surge alguma ideia, alguma vontade que ainda não chegaste? Olha, eu creio que com os anos eu serei mais. Por exemplo, o facto de ser ator foi uma coisa que me aconteceu na vida. Não tens essa formação? Não tenho essa formação. Tornei-me ator e comecei a ver grandes atores a dizer-me isto só o Madeira é que pode fazer. Eu pensava, porquê? Alguma coisa mal feita? E depois percebi, não, isto é uma coisa tão importante. Só que o Madeira era a pessoa indicada. E eu pensei, bom, se calhar sou mesmo um ator razoável. E na verdade, nos últimos talvez 10 anos eu fui quase exclusivamente ator, tirando uns textos que escrevi praticamente só para mim.
Portanto, eu vejo mais no fim, à medida que os anos avançarem, vejo-me mais como ator e como escritor, do que como aquele humorista que tenho sido e que se calhar me deu até maior sucesso, porque eu não sei até quando é que eu vou olhar-me ao espelho e não vou pensar, já não tens piada assim vestido e assim com este bigode e com este, já não tens piada. Ou apenas cansaste ou dessa apenas fase, eu não é? próprio cansar-me. Cansaste antes do público. Antes do público, isso seria o ideal. Portanto, Cláudia, eu estou só a começar, espero bem que há uma porção de coisas para conquistar. Uau, que maravilha. Olha, não dá para passar despercebido os elogios rasgados da Cláudia, uma das várias vozes que falam da tua generosidade, que és muito boa pessoa, muito acima da média, e numa área, numa profissão feita de egos. É verdade. E eu pergunto se é fácil ser uma boa pessoa, um tipo autêntico, boa onda, de fácil trato, no meio de muitos egos, como é o meio artístico. Não é fácil. Não é fácil. Não vale a pena estar a dizer que é fácil. O que acaba por te acontecer com os anos, primeiro sofres muitas desilusões. Há muitas pessoas que consideras amigos que te desiludem muito. Serão os amigos autocolante? Não, são amigos que põe-se fazem... e tira-se. Inventei não, agora. Isso há muitos. Isso é uma boa analogia, digamos assim. Na verdade, eu acho que só nos desiludem as pessoas de quem a gente gosta. As pessoas que a gente não gosta. Mas acontece, não é? Pois, e a verdade é que eu tive algumas desilusões, algumas pessoas que eu pensava que eram mais assim, e depois provam que são mais assado. Pronto. Mas eu tento fazer com que isso não... o que eu faço é afasto-me um bocadinho. Afasto-me um bocadinho e passo a ver as coisas mais ao largo. Quando eu vejo que as pessoas não são exatamente o que quero. Mas também não não tenho ilusões sobre o mundo. As pessoas são como são e há pessoas que estão só a fazer pela sua própria vida. Portanto, eu não tenho que ser amigo de toda a gente com quem trabalho. Eu só me torno amigo se eu vejo que vale a pena. Se eu vejo que não vale a pena, mantenho uma posição de não sendo antipático. Cordial, exatamente. E por vezes não tentam tirar partido desse teu lado de bom tipo, boa gente? Sim, tentam, mas já vai sendo um bocadinho mais difícil, porque eu já vou tendo alguma experiência e as desilusões começam a ser cada vez mais passadas. E tu és simpático, boa gente, mas não parvo. Sou simpático, mas não sou parvo. Costumo dizer que sou maluco, mas não sou parvo. O que faz toda a diferença. Faz não toda é? a diferença. Pois. E falemos do humor, que tem há mais de 20 anos, não é? Estás há quantos anos feitas as contas? Eu não consigo assim contabilizar muito bem, mas eu creio que foi há 20 talvez há uns 24 anos que eu escrevi, 24, 25 anos que eu escrevi o meu primeiro texto para o Hermano José. Qual foi? Que foi o Artista Bastos. O Artista Bastos, exatamente. E que tu popularizaste a frase. Onde é que tu estavas no 25 de Abril? Onde é que tu estavas no 25 de Abril de 74? Há o mito que eu achava que era que Batista Bastos tinha dito um dia lançava essa pergunta, mas não é? Sim, é uma pergunta. Ele na verdade não me disse essa pergunta. É um bocadinho como aquela coisa do Casablanca. Play Again Sam, que não existe no filme, foi o Woody Allen que inventou. Exato. E portanto aqui também é exatamente a mesma coisa. Na verdade ele não disse isso na... Tu reescreveste a história. Não disse, mas podia ter dito. Mas as pessoas falam dele como se a frase fosse dele. Exatamente, atribuem indiretamente a ele. Porque faz todo o sentido. Isso é o melhor elogio, não é? Para um autor, não é? Sim. E depois também foi para mim foi a maior alegria ali. Vou escrever para o meu ídolo de toda uma geração. De toda uma geração. E portanto naquele momento eu estava a viver... De várias gerações, aliás. Várias gerações, eu acho que é de várias gerações. Naquele momento eu estava a viver o sonho de escrever uma coisa para o meu ídolo. Era quase como escrever de repente escrever uma canção para o Paul McCartney. Para quem? Para o Paul McCartney. Pois claro. De repente escrevi uma canção para o Paul McCartney, vou cantá-la. Claro, e uma pessoa diz: uau, o Paul McCartney vai cantar uma canção minha.
Pronto, foi isso que me aconteceu. O meu Herman fez um texto meu e formou o teu tipo de humor, ou foi um dos? Foi sem dúvida o mais importante. Eu creio que na minha geração nós absorvíamos e íamos buscar muito aos ingleses e aos americanos. O próprio Herman Herman, pronto. É inspirado pelos ingleses, não é? Exatamente. Monty Python, os Monty Python marcam muito ainda a minha geração. Também. Eu sou muito marcado pelos Monty Python mas o Herman é o mais importante. E depois também pelos americanos, havia muita coisa a acontecer na América. Por exemplo, o primeiro stand-up, primeira vez que eu vi um stand-up, um espetáculo de stand-up comedy, e achava que queria fazer stand-up comedy, foi com o Eddie Murphy. Exato, o Raw. E aquilo, eu vi aquilo e disse: eu um dia quero fazer isto, eu quero ser esta pessoa. Ele era absolutamente anos 80, 90, não é? Sim. Eu fiquei absolutamente fascinado, era um miúdo, não é? Portanto, há uma série de comediantes ali que marcam aquela altura, mas eu creio que o Herman, o Woody Allen também, Woody Allen também, os filmes do Woody Allen e a escrita do Woody Allen marcam muito. Sim. E portanto a nossa geração é um bocado influenciada, mas o Herman é uma pessoa que tu conseguias ver nele a qualidade dos americanos e dos ingleses aqui em Portugal. É o 25 de Abril do humor, não é? O Herman, exatamente, ele é a pessoa que pela primeira vez te faz um humor igual ao que está a ser feito lá fora com essa qualidade. Exatamente, e nós ficamos uau. A nossa geração cresceu a ver o tal canal, não é? Por aí fora. Sim, e por aí fora. No humor é comum as especializações, os tipos de humor, os campos que se escolhem para fazer rir. E eu pergunto no teu caso, se preferes o humor que é uma arma para fazer crítica política ou social, ou aquele mais descomprometido para dispor bem? Tu já fizeste um pouco de tudo. Sim. Qual é o humor que mais te interessa? Eu interessa-me o humor que de facto faz rir muito. Eu tenho essa limitação, digamos assim, que eu não consigo fazer um espetáculo onde o público se ri mais ou menos. Por muito bom que seja o texto, eu preciso de ver pessoas a rir muito mesmo. E os portugueses não riem muito com facilidade. Portanto, tens que ir buscá-los lá e trazê-los para ti e para dar-lhes a volta, virá-los do avesso. O teu grande objetivo é provocar grandes gargalhadas. Eu alimento muito disso, e por isso os meus espetáculos, quando eu faço ao vivo, é onde eu me sinto mais realizado, porque eu não descanso enquanto aquela sala não viro as entranhas. As pessoas têm mesmo que rir. E aí viajas por vários tipos de humor? Sim, viajo, mas eu experimentei tudo o que é no humor. Eu escrevi o Contra-Informação, que era só político. Eu escrevi a Conversa da Treta, que era só uma coisa, pintas de bairro. O Herman, depois mais tarde os contemporâneos também escrevi. Aliás, eu fiz os contemporâneos com uma tripla função, que era pela primeira vez ser um bocadinho levado mais a sério como ator, mas também como autor e como escritor de cançonetas, daqueles rascunhos musicais que deram alguns videoclipes dos contemporâneos. Portanto, eu tive sempre muito essa dupla função e essa tripla função. Tu és muito completo enquanto humorista, ator. Portanto, isso quer dizer que não tens uma grande preferência ou tens no tipo de humor que levas ao público? Não tenho uma preferência, não tenho. Não vale a pena estar aqui a dizer uma coisa que de facto não existe em mim. Eu acho que tenho aquela situação, aquele problema, aquele vírus, aquela fatalidade do comediante, que é fazer tudo por uma boa gargalhada. Isso é que está cá dentro. Mais vale perder um amigo ou uma amiga do que uma boa gargalhada. Mais vale perder um bom amigo do que evitar dizer uma gargalhada naquela.
Vão-se os dedos, vão-se os amigos, ficam as gargalhadas. Exatamente. Nós temos esse problema e muitas vezes isso está cá dentro, e muitas vezes na altura sabemos que é a altura errada, mas a piada vai ter que sair. E sai. E depois pronto, olha, seja o que Deus quiser. O que o público quiser. O que o público quiser. Como disseste, tens a vantagem de escrever o humor. És também um repentista. Sim, escreves, entre aspas, no momento em que estás a fazer. Gosto muito disso também tens essa vantagem. Improvisas muito e aproveitas, pelo que sei, o erro e a falha a teu favor. É verdade. É verdade. A capacidade de ser repentista e a capacidade de ter improviso é uma coisa boa e uma coisa má. Pois. Eu vou explicar porque é que é bom. É bom porque muitas vezes salvas o dia e salvas a cena. É má porque pode levar-te à facilidade. Quando uma pessoa é boa a improvisar, pode ter a tentação de ir por o fácil, o mais fácil. Exatamente, não se preparar tanto e ir pelo fácil. Mas a experiência, as tábuas do palco ou dos vários campos onde tens andado a fazer humor, não te ajuda a criar uma bitola? Claro que sim. E depois é assim, na realidade, o meu estilo de humor, eu acho que também tem melhorado com os anos, mas nunca foi para certos terrenos. Não foi só por uma questão de gosto pessoal, não me identifico com. Mas, e eu acho que há coisas boas em todos os estilos do humor. O estilo do humor tornou-se a certa altura um bocadinho como a música, não é? Há os tipos mais que gostam de coisas mais pesadas, humor negro, aos que gostam humor mais buçal, outros gostam mais de escatologias, outros gostam mais. Eu não te vejo em nenhum desses extremos, do buçal ou do negro. Não vou, quer dizer, quando me apetece vou, mas vou passear e volto logo. Dás um toque e foges, não é? Sim. Mas eu vejo coisas boas em todo lado. Eu consigo ser fã dos meus colegas que fazem humor negro e dos meus colegas que fazem. Desde que isto não passem certas cenas que eu acho que não gosto, não me identifico. E te façam rir, não é? E que te identifiques. Quer dizer, quando tem que me fazer rir. Isso é que é o fator diferenciador de um bom comediante ou não. Tem que me fazer rir. Mesmo tem que valer uma gargalhada. Porque há o humor que passa por determinados campos e não vale a gargalhada. Não vale a gargalhada. Faz sentido o que eu estou a dizer. Sim, faz todo o sentido, tal e qual. E tu sentes isso e olhas e dizes, não. Como é que é o envelhecimento do humor? Ou seja, piadas que há 10, 15 anos provocavam uma grande gargalhada no público, hoje em dia não valem essa gargalhada. Olha, eu acho que é como em tudo. Há piadas e tipos de humor que não envelhecem bem, não é? Completamente, muito mal. É assim, há 10 anos a sociedade era de uma certa forma e o que estava na moda era uma certa coisa, e a maneira de pensar, ou aquilo que se chama em filosofia o Volksgeist, não é? O espírito do povo, era diferente. As pessoas não tinham pensado em certas coisas, mas também há 20 era diferente, há 30 era diferente. É o que se chama evolução. Estamos todos a evoluir e a aprender uns com os outros, no processo da discussão é que nasce às vezes a luz e a semente do que será o futuro, não é? Provavelmente o que há 10 anos era absolutamente normal, hoje em dia já não tem graça nenhuma, e daqui a 20 anos será visto como uma coisa absolutamente disparatada. Talvez por exemplo, como os gladiadores, não é? Era um espetáculo que toda a gente adorava, desde as elites ao povo romano, e hoje em dia seria uma coisa absolutamente abjeta, não é? Portanto, e talvez até mesmo as touradas brevemente tenham também essa componente, deixem de ser considerados um espetáculo, pelo menos continuarem assim como são. Cada vez menos eu acho que sim, têm adeptos, não é? Eu acho que sim, eu acho que vai perdendo adeptos se não optarem por uma vertente mais de espetáculo e menos de sofrimento, vai acabar por perder adeptos, porque a evolução da sociedade é nesse sentido, só isso. Vivemos tempos bons ou beras para a comédia, para o humor? Olha, eu acho que sempre que há crises, guerras, crises, o humor, não é o humor, é as artes em geral, tem tendência, quase como
reação, digamos assim, ao que está a acontecer, as artes em geral tendem a ficar mais em ebulição. Porque em tempos de grande fartura, em tempos em que tudo está bem, eu creio que as coisas têm tendência a estagnar. Em termos artísticos, os próprios artistas andam-se a divertir. Ficam mais burgueses. Exatamente, há um aburguesamento do artista. Em tempos de crise, e não é por acaso que foi no pós-guerra sempre que surgiram talvez as grandes correntes artísticas, não só literárias, como na pintura, no cinema, e portanto eu creio que estamos a viver tempos estranhos, complicados, mas em termos artísticos são fortes, são criativos. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Puxam pelos criativos. Puxam pelos criativos. Há uma reação ao que está a acontecer, há um estímulo, é um estímulo. Vivemos também tempos polarizados, não é? Sim. Como é que tu olhas para isto? Eu acho que sempre houve o politicamente correto. Eu sempre conheci o politicamente correto. E o politicamente incorreto, não é? E o politicamente incorreto. E a partir de certa altura tu vais achando mais piada ao politicamente incorreto por uma questão de irreverência. Se fores irreverente, se fores conservador, não achas tanta piada. E o que acontecia por exemplo, eu lembro-me há uns anos atrás, o que era politicamente incorreto era gozar com a igreja, era fazer uma piada com Jesus Cristo, ou fazer uma piada com freiras. Herman foi cancelado na televisão, não é? Foi cancelado porque fez a última ceia. Os sketches da última ceia, que era hilariante. E que agora a Porta dos Fundos também fez, e também quase 30 anos depois também iam sendo... É essa instituição que faz piadas sozinha, não é? Piadas de mau gosto. Sim. Portanto, quer dizer, eu creio que essa coisa das piadas incomodarem as pessoas vai acontecer sempre. Agora, uma piada não é uma pistola. Uma piada não é uma faca. Mas pode magoar. Pode magoar. E pode humilhar. Sabes que, na minha opinião, e aquilo que eu pensei com os anos, e a conclusão que eu fui chegar à medida que fui amadurecendo, é que o humor, a piada as piadas são válidas desde que fazem rir. Portanto, não há aqui mais outro critério. Agora, podem não ser corajosas, e a piada só é corajosa quando tem um alvo, quando tem como alvo alguém que normalmente não seria um alvo. Fomos ao ponto, não é? E há as piadas fáceis que vão para as minorias, para o fácil. Em tempos entrevistei aqui o João Quadros, teu amigo, com quem tu começaste a escrever humor, não é? E que me disse o seguinte: prefiro destruir os poderosos do que pôr as pessoas a rirem-se da profunda tragédia dos outros. Reveste nisto? Tal e qual. Para mim o João Quadros foi uma espécie de mestre a certa altura, porque o João Quadros foi uma das pessoas que me levou para as expressões fictícias. Já era meu amigo antes das expressões fictícias, e foi ele que me apresentou ao Nuno Artur Silva e ao resto da equipa, e foi pela mão dele, se quiseres, que eu acabei lá. E portanto essas palavras são as palavras de uma pessoa que muitas vezes diz coisas típicas de mestre, não é? Eu creio que é sempre, para mim, é sempre mais corajoso tu fazeres uma piada ao bispo, ao presidente, ao diretor, ao chefe, do que fazeres uma piada ao desgraçadinho, ao deficiente. Porquê? Porque está para cima, entre aspas, tu estás a pôr-te em causa a ti. Para baixo está a ser fácil. É fácil. É muito fácil. É muito mais fácil. Não quer dizer que pode ter piada, mas não é tão. Mas é fácil. É mais fácil. Pois. É mais fácil. Essa a situação. Já agora, que última notícia leste ou ouviste na comunicação social que mais te fez rir? Notícia. Podia não ter esse propósito, claro. Sim. Olha, não foi, não sei se foi uma notícia. Não foi uma notícia. Quer dizer, foi uma notícia porque eu li como notícia, mas foi uma coisa que eu considero o sinal dos tempos, que foi uma TikToker, ou seja,
uma especialista em redes sociais do TikTok, que gravou um vídeo em que diz que não gosta de trabalhar e gostava que houvesse alguém que a sustentasse. Eu vi, tu partilhaste nas tuas redes. Necesito que alguien me mantenga. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. No, yo siento que nací para otra cosa. E é tão naif, tão desarmante. E está muito triste. Muito triste, chora que se desenha. Ajudem-me para eu não trabalhar. Eu não gosto de trabalhar. Mas às vezes todos nós sentimos às vezes. A isso, maior parte dos comentários que eu tenho é: eu também não. Adoro, ela está. Fala por todos nós, não é? E se calhar vai conseguir imenso dinheiro, sim, não é? Sim. Aquilo que é uma coisa que dá vontade de rir, porque é um apelo quase inocente, quase. É preciso tu teres uma grande dose de inocência e seres muito naif para fazeres este pedido sem teres noção de que vais ser esmagada pela crítica, porque ninguém admite, a não ser como brincadeira, e não é o caso, que não gosta de trabalhar, não é? É uma coisa que não fica bem, a não ser como piadola. Não gosto nada de trabalhar. Agora ela, coitadinha, está a chorar, a dizer: eu não gosto de trabalhar. Não, é maravilhoso porque ela está a chorar a sério, não é? Sério? Chocada com esta coisa de afinal os adultos têm que trabalhar. Eu não gosto, eu não fui feita para isto, eu não gosto. Isso é o lamento de tanta gente. Tanta gente, sim, é verdade. Trago para aqui uma citação que vem no teu último livro, o infame Dicionário Cómico de Língua Portuguesa, editado em 2020, na verdade, não é? Foi em plena pandemia, portanto, foi uma data boa porque estava tudo fechado. Portanto, enfim, não é? Nem sequer teve um lançamento. Lançaste pela janela, não é? E tu colocaste no início do livro uma citação do Ricky Gervais que diz o seguinte: se tentarem agradar a toda a gente, vão acabar por não agradar a ninguém, não é? Sim. Então, como é que isso ecoa em ti? É uma conclusão que eu já tinha chegado, não por essas palavras, mas aí a genialidade dele é conseguir sintetizar e apresentá-lo dessa forma, aquilo que eu já tinha pensado, que é quando tu estás a tentar agradar a toda a gente, acabas por não agradar a ninguém. Quando estás preocupado com isso e deixas de te preocupar, então aí começas a ter o teu público e vai haver sempre pessoas que não gostam. E já vives de bem com isso? Bem com isso, sim, bastante bem. Porque há pessoas que não gostam de mim e tudo bem. Só peço que mudem de canal. Há tantos comediantes bons. Deixem de me seguir, deixem de me ver. Está tudo bem, não é? Não me liguem nenhuma. Está tudo bem, não é? Está tudo bem para mim e para eles. Basta eles irem à vida deles e eu à minha. E os que gostam realmente de mim, então que fiquem a aturar-me e que me vão acompanhando. Exato. Olha, tens outra citação que eu também escrevi, esta do escritor Charles Bukowski, e que diz o seguinte: o problema com o mundo é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e os estúpidos cheios de confiança. E eu pergunto se te vives sempre a questionar. Sim. Sempre com dúvidas. Sim, sempre com dúvidas. Isso não é um permanente desassossego, um permanente estado de ansiedade? É horrível. É horrível porque tu, repara... Eu às vezes vejo, mesmo até politicamente, pessoas que estão muito certas do que estão a dizer. Cavaco Silva, por exemplo. Lembram-se? Como é que era? Raramente me engano e nunca me engano. Nunca tenho dúvidas e raramente me engano. Exatamente. Portanto, eu poderia dizer exatamente o contrário. Tenho muitas dúvidas e também me engano bastante. Tenho uma espécie de... Fico estupefacto e fico até certo ponto admirado, não sei se é isto, deslumbrado, se quiseres, com pessoas que têm a certeza de coisas, têm convicções muito fortes sobre coisas, porque eu penso assim, ele tem razão. Mas e se não tiver? E se não tiver assim tanta razão? Se não nos colocarmos em questão, não é? E disponíveis para ouvir outros lados, muitas vezes não evoluímos, não é? Sim. E eu acho que normalmente... Não saímos da bolha. Não saímos da bolha. Eu acho que normalmente, até a maior parte das coisas é que no meio dali de uma série de
de coisas de um lado e do outro, ali no meio há ali uma zona onde estará talvez a parte mais certa da coisa. Não sei. Interessante, pois mesmo com o outro lado com o qual não concordamos e continuaremos a discordar, talvez. Se tivermos a disponibilidade de escutar, talvez vamos convocar o outro para, enfim, chegar-se a uma ideia. Uma ideia comum, uma que seja certa ideia comum, não é? Onde toda a gente consiga viver bem, não é? Essa disponibilidade para o diálogo. Eu acho que sim, eu acho que é isso que nós temos que ter, e é isso que às vezes está a faltar, mas sempre foi assim. E depois, quando não há disponibilidade para o diálogo, acaba-se a fazer guerras e a insultar. O ódio, não é? É o ódio. E nas redes sociais. Jesus! Meu Deus. Tu perdes tempo. Pouco. Atenção, eu só perco algum tempo porque há insultos muito engraçados. Há pessoas que dizem coisas com muita piada. Com um quentinho. Sim. Há pessoas que dizem: tão bom, olha o que é que este escreveu acerca de mim. Sim. Isso que era em grupos do WhatsApp? Não, nas redes. Eu faço um post. E eu faço um post e a seguir há uma série de pessoas que gostam, mas há sempre 2 ou 3 que não gostam, e há sempre um que te insulta logo, e às vezes os trolls, exatamente, e às vezes há as coisas que tão engraçadas, tão bem escritas, que eu digo, eu devia guardar esta. Esta é para emoldurar, não é? Olha, estou aqui com o teu livro, o Infame Dicionário Cómico de Língua Portuguesa. Não sei se ainda está à venda, espero que sim, não é? Tá, eu creio que sim. Ele começa logo, isto é um dicionário com palavras e com as definições que tu criaste. Começa logo com abacate, em que dizes fruta que faz bem a tudo e não sabe a nada. Depois assinalei aqui outros como ácido, o mau vinho, o vinagre, o sumo de limão, o Miguel Sousa Tavares de há 10 anos a esta parte. Comente. Sim, eu acho que ele, apesar de ter uma admiração por ele, eu acho que ele ficou um bocadinho mais ácido que a idade. É verdade, avinagrou um bocadinho. Sim. E não foi só ele, não é, Eduardo? Sim, há muita gente. Lá está, tu evoluís com a idade, evoluís para um certo. Tens um percurso e evoluís. Podes avinagrar, podes adocicar, pode acontecer várias coisas. É um facto, não é? Ator. Pessoa que é melhor a fazer de outras pessoas do que de si própria. Então, tu és melhor a fazer de outros do que de ti na vida? Eu estou a aproveitar balanço. Sim. É mais fácil fazer de outros. Fazer de nós próprios às vezes não é. Expõe-nos, não é? Expõe-nos mais. Põe-nos em questão. Sim. Eu fazer um papel de outra pessoa, eu estou absolutamente protegido, porque eu sou outro. A fazer de mim próprio, eu não tenho escapatória. Eu não posso dizer, eu não sou assim. És assim, se fizeste assim, és assim. E às vezes confrontamos-nos com lados nossos que não gostamos muito, não é? Completamente, tal e qual. Olha, eu vou àquela parte de tinha mais para a frente pensado, mas que é, há muita gente a falar da tua generosidade, que és boa pessoa, e o avesso. Ou seja, que contrastes é que tu tens, que vais lidando ou procuras ir mudando, ou que já mudaste? Qual é o avesso dessa boa pessoa? Nenhum de nós é completamente só boa pessoa ou má pessoa. Não. O avesso, isso é muito interessante, essa pergunta, porque quando eu digo que estou a caminhar para uma boa pessoa é porque eu reconheço que não era, nem fui sempre uma boa pessoa, e que faço muitas coisas. Não é que me arrependa, é que não faria hoje. Uau, não faria hoje. Yeah. E portanto arrepender-me não vai levar a lado nenhum, porque eu já não vou mudar nada. Mas o que eu sei é que hoje não as faria, porque cresci o suficiente, amadureci e segui num percurso, numa linha que já não faria nenhum sentido para mim. Já não és aquela pessoa. Já não sou aquela pessoa. E nós podemos, de facto, tal e qual, é essa a frase. Eu já ir mudando, apurando, não é? Eu acho que sim. Eu acho que um bocadinho do Eduardo passou uma barreira e uma parte ficou ali. Assim. Ou deixando, às vezes é deixar cargas, outras vezes é deixando peles que não que interessam menos, não é? Sim, eu creio que sim. Mas eu nem sempre fui boa pessoa. E atenção, dei muitas vezes comigo e se calhar ainda dou muitas vezes com pensamentos e com coisas que não me orgulho e que eu penso assim, não gosto disto, não está correto, para com isso. Todos nós, acontecem a todos nós. Às vezes, olha, eu vou-te dizer, só para não pensarem que eu
que eu estou a tentar ser... Que é retórica. Não, que é retórica, exatamente. Muitas vezes eu e a minha mulher fazemos exercícios de maldicência, onde corremos a família toda, os amigos todos, até nós próprios, até depois irmos aquele corte e costura. Epá, mas depois começas a pensar, isso na verdade fica ali, não tem mal nenhum. Claro. E normalmente. E vocês que têm a estupenda lente do humor, não é? Exatamente. Cuidado estamos com a essa lente. Medo. Ele está com a lente, escondam-se debaixo da mesa. Ai, que isto não escapa a ninguém. Não, trocamos bolas. É uma maneira, quase uma ginástica. E depois tu pensas assim, mas há aqui maldade. Bem, no que houver maldade, vamos tentar deixar suavizar um bocadinho, que às vezes podemos estar a ser mauzinhos. Às vezes eu digo calma com o ódio. O humor é bom, mas calma com a faca. Exatamente. Não é? Às vezes a faca está muito afiada. Tal e qual. O que é que eu assinalei mais? Era no D de democracia. A ditadura dos sonsos é melhor que as outras porque podemos mudar de rumo através das eleições, evitando assim violências e chatices. Isto é uma variável do Churchill, não é? É o pior. Todos temos excetuando todos os outros. Excetuando todos os outros, não é? Sim. Eu não sei qual é que é. Se calhar está a fazer-nos falta pensamento, está-nos a fazer falta a ciência política mais. Criar novos caminhos, novas doutrinas para o mundo, porque mas apesar de tudo, a democracia como nós a entendemos, porque a democracia é moldável. Há umas democracias para aí com muitas aspas no mundo. Há democracias muito estranhas, mas a democracia como nós a entendemos, que é uma democracia que parte logo por haver eleições e podemos mudar, que é muito importante. Podemos mudar. A gente vê que há tanto disparate, tanta corrupção, tanta chatice, mas é a única forma aceitável de fazer as coisas. Não podemos nunca ter... As alternativas são mergulhar nas trevas. Tal e qual. E é importante que as pessoas estejam atentas. Que as pessoas não se esqueçam disso. Sim. Nunca. Porque a alternativa à democracia são as trevas. E há a memória fraca, não é? A memória é muito fraca. E a memória dos homens, mas é mesmo assim. A história passa-se muito tempo e as pessoas esquecem-se. Esquecem-se do que é que foi a ditadura. Exatamente, tal e qual. E as ditaduras pelo mundo, o que é que foram capazes de fazer? Todas as piores atrocidades foi sempre com base em ditaduras. E portanto, por muito que a nossa democracia às vezes nos deixe furiosos, nos deixe irritados, o que acontece é que é o melhor até agora que foi feito. Só se inventarem outra coisa ainda mais perfeita. É verdade, olha, tenho aqui, este livro pode ser lido, portanto eu dei aqui só alguns apontamentos. Como disse, um dos teus grandes talentos é a imitação. Tu imitas muito bem muitas personagens, algumas, enfim, tornaram-se quase de carne e osso, como o Jorge Jesus, não é? Sim. O Nuno Marco, não é? Meu Deus, o que é que foi aquilo? Ele desceu em ti. Eu trabalhei muito com o Marco durante muitos anos nas produções fictícias e isso, e portanto a maneira do Marco falar é muito próxima. E depois a expressão corporal também, como imitador, apanhei. E depois é pequenas. E depois foi a caracterização também do Alceredo. Do Alceredo, que é o teu grande amigo também, não é? É um grande amigo e é. São longas horas a seres caracterizado. Exatamente. E conversas com ele. Ainda bem que somos amigos, imagina se não fosse. Estar ali tantas horas e não falamos. É também um bom tipo, Sérgio. É um bom tipo, sem dúvida. É um grande amigo. E fizemos coisas incríveis, absolutamente incríveis. Inclusivamente o busto do Ronaldo. É verdade, tu imitaste muito bem esse busto. Sim, o primeiro busto do Ronaldo, sim, foi incrível. Verdade. Portanto, e isso é uma coisa também que já surge um bocadinho tarde. Eu imito os Jorge Jesus nos contemporâneos também, lá está. Isto há quantos anos? Estamos a falar para aí uns 12, 13. Mesmo assim já passou mais de uma década. Sim, já passou mais de uma década. E o que acontece é que foi aí que eu fiz o António Lobo Antunes. E foi o Nuno Lopes que disse na altura: Madeira é que é capaz de fazer o Lobo Antunes. Uau! E eu tipo, Nuno Lopes está a dizer que eu é que sou capaz de fazer o Lobo Antunes. Não, ele deve ter bebido alguma coisa.
Tu és um repentista também nas imitações ou demoras tempo até chegares a uma versão não, mais final e credível? Não, eu sou mais intuitivo e mais repentista. Repentista? Sim, sou. E eu, por exemplo, eu vou-te dar um exemplo daquela malta que trabalhou com o Herman, que fez depois também o Donos Disto Tudo. Tem, assim, dos mais novos, entre aspas, tinhas eu, o Manel Marques, a Joana Paz de Brito e a Gabriela Barros. E se tu quiseres dividir em 2 grupos, o Manel e a Joana são pessoas que trabalham composição, que eu admiro imenso, porque eles vão à perfeição. E no meu caso e da Gabriela é uma coisa mais repentista, é mais sai logo, mas depois pode não ficar podes ter a sorte de ficar muito bom, mas também podes ter a sorte de não estar tão perfeito porque não trabalhas, não tens aquele trabalhar ao milímetro que os outros. Mas é um talento. Sim, é um talento. Uma imitação repentista. Sim. Pronto, é assim, tudo parte da observação. No caso dos comediantes, não há nenhuma maneira de fazer se não olhar para a pessoa. E se tu tiveres que a pessoa mesmo, ainda melhor. Porque, por exemplo, imitar o Herman. Uau, pois esse momento foi uma coragem. A coragem das coragens. Foi, não foi? Foi. Suaste as tupinhas, não é? Porque isso aconteceu no 5 para a meia-noite e ele estava lá presente. Estava. E nós sabemos que o Herman enfim, imitar alguém, a própria pessoa fica, não é? E o Herman tem um olhar crítico, claro que sim. Tem. E para mim a opinião dele foi bastante positivo e bastante. Sim, mas se tivesse sido negativo eu tinha ficado destruído logo ali naquele momento. Destruidíssimo. Mas não, ele foi muito simpático. E pronto, mas isso surgiu da observação dele, da maneira dele proceder. E às vezes é pequenas coisas. No caso do Herman foi para o riso, que é aquele riso há um riso que ele faz quando acha muita piada, que é. Pois é. Exato, é uma coisa muito do Herman. E apanhas pequenas muletas. E o Marco é espetacular. Espetacular. Sim. Apanhas pequenas coisas das pessoas e é as muletas para depois sair o resto do boneco. Do boneco, pois. E houve alguma personagem que tivesse imitado que achas que saiu bastante menos bem? Que foi falhada? Há vários. Por exemplo. Há vários. Olha, mais que não seja até por questões físicas. Por exemplo, eu quando comecei a fazer o Jorge Jesus eu tinha menos 20 e tal quilos que eu tenho agora. Agora é então difícil. começou menos bem, foi? Exato. Não, começou na altura eu tinha... Fisicamente era mais próximo dele. Eu agora já não posso fazer de Jorge agora Jesus. Já não podes, pois, exato. Porque a voz ainda cá está, mas eu hoje em dia sou uma pessoa bastante mais corpulenta que o Jorge Jesus. Podes fazer na rádio ou não posso fazer na rádio, exatamente. Mas tu apuraste a personagem. Sim, é por aí. Ficou com o tempo. Olha, outro projeto de humor que tu fizeste muito no início, em que foste uma rockstar à tua maneira ou à vossa maneira, e que usavas a tua guitarra, viola, instrumento, seja lá o que quiseres chamar. Foi o projeto musical Cebola Mole com o Filipe Homem Fonseca, não é? Sim. E como é que surgiu? Olha, surgiu porque nós na altura trabalhávamos imenso os dois. Nós escrevíamos a Conversa da Treta, não só as peças de teatro. O António Feio e Pedro Gomes, sim. Como também depois aquilo teve uma versão para a televisão e uma versão para a rádio. E eu e o Filipe passávamos a vida a escrever juntos, noites dentro. Para além depois também escrevemos Herman Enciclopédia e outras coisas. O que é que acontece? Acontece o delírio. Às 3, 4 da manhã tu estás a trabalhar e já não de repente já não estás a escrever nada de jeito. Algum álcool, alguns estupefacientes. E tu pegas numa guitarra. E o que é que podia-se ouvir? Ouvíamos fazíamos tanta coisa. Olha, uma coisa muito gira que a gente fez era uma versão. Estás a pegar agora outra vez na tua guitarra? Estou a pegar na guitarra porque eu percebi que era um repto. Nós tínhamos uma coisa que era o Straight No Chaser 2, que era uma espécie de uma versão nossa da música do Thelonious Monk, que era uma coisa deste género.
Um jazz. Um frigésio. Era um frigésio só puritivos. E tinham letras doidas. Sim. Epá, sim, doidas mesmo. Doidas. Grandes hits, não é? Grandes hits. Aquilo foi uma espécie de epifenómeno, não é? Como qualquer coisa, qualquer fenómeno daquele género. Acontece, a gente nem sequer percebe o que é que está a acontecer. Na verdade, foi o Markle que gravou meia dúzia de músicas e leva para a rádio comercial e diz: tenho que mostrar isto ao mundo. E de repente começam a telefonar. Querem que vocês vão atuar aqui? Pelo país. Pelo país. E qual foi o grande hit? Houve o hit dos hits? Houve vários hits. Houve vários hits. Houve vários hits. O Jolias, o Cão da Malta, Não, peraí. Maradona. El então. Rei del Rock. Maradona. Maradona. Cocaína. Para lá, narina. Mentira não era. Mentira não era. Naquela altura específica, o Maradona abusava um bocadinho. Sim. Da branca, não é? da branca. Mais branca não havia. Mais branca não havia. Mas ele era um gênio. Nós éramos grandes fãs. Eu sou grande fã. Era grande fã e continuo a ser. E é engraçado que há um ano para aí fui a Nápoles, que é uma cidade que eu gosto muito. E Maradona em Nápoles é Jesus Cristo. As paredes estão cheias de grafites e pichadas e coisas incríveis, imagens incríveis. O que aquela cidade ainda vive. O Maradona é uma coisa do outro mundo. É uma figura quase religiosa, não é? Quase religiosa. Aquela Itália. E eles vivem aquilo ainda hoje com uma intensidade inacreditável. A propósito disso, tenho aqui Maradona para tu ouvir. Não é Maradona, mas é outra voz que vou-te pôr a ouvir e já reages. Okay. O Eduardo é o irmão que eu adoro e admiro em igual medida. É um tipo com um talento só igual à sua generosidade. Eu tive a sorte de ver não só o seu crescimento público, o talento que ele demonstra em cada trabalho que faz, mas também acompanhar o seu crescimento enquanto pessoa. Tenho aprendido imenso com ele e quero aproveitar esta oportunidade para aprender mais um pouco. E queria lhe perguntar, não lhe vou perguntar como é que ele vê o mundo daqui a 10 anos, muito menos como é que ele se vê, onde é que ele se vê daqui a 10 anos, mas daqui por 10 minutos, como é que ele vê o mundo e como é que ele se vê a si próprio daqui por 10 minutos? Então, acabámos de ouvir o Filipe Homem Fonseca, escritor, guionista, músico, teu grande amigo. O homem da Renascença. O homem da Renascença. Faz tudo. Mil talentos. Mil e que tu já conheces há muitos anos, portanto fazia contigo também os Cebola Mole, não é? Sim. É de facto o irmão que eu nunca tive. A gente muitas vezes brincámos com isto e tratamos ainda hoje por brother, por bro. É uma coisa que muito nossa. Eu gostava tanto de poder ajudar o meu irmão Filipe com uma previsão. Como é que tu vês daqui a 10 minutos, ou seja, ou daqui a 10 anos? Aqui, pois. Não faço ideia, porque as coisas são tão imprevisíveis, não é? Se me dissessem daqui a 5 anos, aliás, atrás, que o mundo ia fechar todo por causa de uma pandemia, e que a seguir à pandemia viria uma guerra e que essa guerra pode provocar o apocalipse e que poderíamos ter uma nova crise económica pior que a de 2000, eu diria, tem lá calma. O que é que andas a tomar? O que é que andas a fumar? Tu estás aí com um problema. E de facto tudo isso aconteceu e a gente passou por situações que nunca imaginámos. Por exemplo, os artistas não podiam. Uma coisa é tu vendes bilhetes a 20 euros, ou então há crise, vendes a 10, ou então há muita crise e tu precisas ganhar a vida e vendes a 5.
Outra coisa é tu não poderes fazer nada. Não podes fazer, não há salas, não há espetáculo, acabou, está tudo fechado. E os diretos que se fizeram eram gratuitos, não é? Eram gratuitos. Portanto, muita gente ficou mesmo na miséria. Exatamente. No meio artístico. Tal e qual. E os apoios, muito poucos, foram mesmo... Foram tempos muito complicados e portanto não era previsível há 5 anos. Nada que se comparasse. Aliás, expôs o setor precário, que já era precário, não é? Tornou mais óbvio, não é? Tornou óbvio ao mundo que há um setor que é precário, é o artístico. Foi agora apresentado o novo Orçamento de Estado, falou-se de 2% para a cultura, mas a verdade é que, pelo que percebi, são 0,28%, portanto ainda não chega ao 1% que é pedido pela classe, não é? Pois, bom, é assim, o que é que eu digo? Eu digo que eu sou uma pessoa que eu sou um otimista por natureza. Acho que posso dizer isto. E o que eu vejo sempre o lado mais positivo das coisas. Tento ver o lado mais positivo das coisas, mesmo onde às vezes não há. O que é que acontece? Acontece que eu olho para isto, acho pouco, mas acho que há qualquer coisa a melhorar. Já está, é melhor um nadinha. Pois, há muita gente que está mesmo à míngua e fica e há pessoas que vão ficar à míngua porque repara. E não é por não terem qualidade. Porque repara, há em Portugal muita gente no mundo artístico, que não faz descontos, porque também não pode abrir livros de coisas, porque depois é precário, não pode estar a pagar a segurança social. É um ciclo vicioso, não é? E depois, se não têm esses descontos feitos e essa coisa, não podem pedir ajudas nestas circunstâncias. Portanto, logo aí retiras 40% das pessoas que queriam ser ajudadas, que não podem ser ajudadas. Mas é uma situação que se tem que olhar. Aliás, durante a pandemia teve que se olhar para essa realidade, não é? Sim. O Filipe falou aqui mais uma vez da tua generosidade e o facto de seres bom tipo, mais uma vez, mais uma voz a falar nisso. E eu gostava de saber o que é que te deixa de mau humor, furioso, irritado ou fora de ti hoje? Olha, quando é que viras a boneca? Sou muito irrito-me. Atenção, quando falam muito num bom tipo e não sei o quê, há de facto o Mr. Hyde. Há um Mr. Hyde. Vamos lá falar dele. Sim, pronto. E ele vem cá para fora e faz coisas das quais não me orgulho. Ou seja, é muito grave. Ou seja, a pessoa que normalmente não se irrita com nada, quando se irrita, não é um espetáculo bonito de ver. Talvez por isso eu evite de mostrar esse lado. O que é que pode ser o gatilho? A arrogância, a prepotência, os chicos espertos. Os chicos espertos, que são aqueles que passam à frente dos velhotes e à frente de toda a gente, porque tem que me despachar, desculpa lá, tem que ser. Que isso tanto acontece na fila do supermercado, como acontece ao meio das mais altas instâncias, não é? E isso tira-me muito do sério. Fico muito irritado. Para isso tens o pavio curto. Para isso tenho o pavio curto e falo. Não fico calado. Acho que os portugueses têm um grande problema, que não é andar tudo à pancadaria uns com os outros, mas não falam às vezes, estão a ser injustiçados, estão a ser espezinhados e calam-se, aguentam. E às vezes a gente devia falar. São mansos, os portugueses são. E às vezes a gente devia dizer: olha, peço imensa desculpa, mas eu não acho isto correto. Estamos aqui coisa. Porquê? Porque tem que ser. Não tem que ser. Não, tem que ser, não. Então, há qualquer coisa que nos faz temos que fazer assim. Porquê? Falta às vezes perguntarmos porquê. E porquê? Mas quem é que decidiu? Mas tem mesmo que ser. Porque não me parece justo às vezes certas decisões e certas coisas. Mas pronto, é o nosso país. E eu perco a calma, às vezes perco a calma. Portanto, não sou também, lá está. Mas às vezes tem de ser. Às vezes tem de ser. Não é? Sim, sem dúvida. Pois. Neste lado dos avessos dos outros lados nossos, tu já assumiste que viveste uma fase pessoal mais difícil, de um grande vazio, pelo que sei. Sim. Não sei se passaste por uma grande depressão. Que fase foi essa? Não foi uma grande depressão, porque eu creio que não tenho as características psicológicas para isso, mas talvez tenha abusado, por exemplo, do álcool nessa altura,
sem me tornar alcoólico, portanto não quero, é uma coisa muito grave para eu poder estar a comparar-me, mas de facto houve alguns excessos como fuga, como escapatória. E que te desequilibraram. E que desequilibraram muito. Porquê? Porque a vida não corre sempre bem, e porque a gente passa por problemas complicados, graves, e porque te perdes, e porque se calhar faz parte do teu percurso também às vezes perder-te. Havia uma frase, creio que também era do Bukowski, que às vezes um homem tem que se perder para depois se encontrar, não é? E de facto aí perdi-me bastante. Foi uma fase que eu considero que foi um lapso de tempo. Foram talvez 5 anos da minha vida, ou menos, mas foram uns anos da minha vida em que nem profissionalmente, nem nada correu bem, nada foi bom. E a profissão, o representar outras pessoas quando a pessoa não está afinada, não está centrada, pode favorecer isso, esse descentramento, essa solidão, o põe a máscara, tira a máscara? Isso é uma excelente questão, mas eu acho que isso é a única coisa que os autores conseguem fazer muito bem. Muitas vezes alimentam o lado sombra, não é? Estou-me a lembrar do Robin Williams, não é? Sim, exatamente. Pronto. Nós, os atores, têm essa capacidade de estarem destruídos por dentro, estarem a passar o pior dos momentos e o que dá na televisão, no ecrã ou no palco é o que eles querem que as pessoas vejam. Acho que o próprio César Mourão me falou do vazio enorme partilhado por muitos artistas, que é depois de um momento de espetáculo, de grandes aplausos, a enorme solidão de ir para casa sozinho. Sim. Creio que isso existe. Também visitaste isso, não? Sim, também já experimentei isso, mas na verdade, talvez por ser filho único, eu não tenho medo dos momentos de solidão. Eu até gostava às vezes de ter mais. Pode dizer isto é estranho. Quando tu tens 3 filhos e uma vida familiar muito cheia e és uma pessoa muito conhecida e andas pelas ruas, e eu não deixo de fazer a minha vida apesar de ser quem sou, portanto eu vou comprar cebolas e leite ao supermercado. Não são cebolas moles? Não são cebolas moles. Desejavelmente não são, porque se forem moles é porque eu não tenho grandes condições. Mas eu faço essa vida à mesma. Não quero. Acho que não há motivos nenhuns para eu deixar de fazer, porque nem sequer sou assim também tão estrela e tão vedete. Portanto, eu vou à mesma ao supermercado e as pessoas falam comigo. A parte das vezes são simpáticas e eu às vezes até desejava ir só no meu mundinho. Mas pronto, falo naturalmente com as pessoas. E portanto, quando eu estou sozinho, olha, eu vou-te dizer, ainda hoje, por exemplo, fui ao spa, porque eu agora estou a viver num hotel porque a minha casa está em obras. Sim, e porque frequentas spas. Sim, o hotel tem um spa e então eu fui para o spa, ao fim de muito tempo não ir a um spa e pensei, vou ter a minha manhã, porque a Joana foi para a rádio e depois ia para o cabeleireiro, enfim, pronto, tinha lá a vida dela e eu hoje vou ter uma manhã tão calma, tão maravilhosamente calma, feita de borbulhanço e de massagens. Não, esquece, telefonemas atrás de telefonemas, problemas com a obra, problemas com pois, estás com a tua casa em obras, não é? Casa em obras. E portanto foi uma manhã, e eu sei dizer, eu só queria que numa manhã em que ninguém me chateasse do mundo, não existisse mundo. E não aconteceu. Só uma piscina ou uma coisa de água. Estamos aqui a falar de saúde mental, não é? Eu não sei se chegaste a fazer terapia na altura que falaste. Não, eu fiz alguma terapia, mas de facto o meu problema não era um problema que podia vir, não vinha muito de trás, percebes? Era uma coisa muito identificável, episódica naquele momento, e portanto foi talvez para me ajudar a sair da crise. Mas eu penso que o mais importante, já agora vou fazer aqui uma coisa, quem me ajudou mais a sair da crise foi a minha mulher atual, a Joana. A Joana foi muito importante para mim, e também a minha agente, a Anabela Ventura, também contribuiu muito para sair da crise. Mas de que forma que o amor a Joana salvou-me naquele momento, porque a Joana era muito, é bastante mais nova que eu e é muito alegre, é uma pessoa muito alegre, muito positiva, muito dela, ela onde ela está há festa, onde ela está
há a alegria. Eu quase que apostava que tu também és assim. Também sou assim. Mas na altura não estavas não assim. Estava precisavas assim. disso. Não noutro. estava nada assim. E ela recarregou-te as baterias? Exatamente. Deu-te... Eu acho que ela até. Exatamente, ela recarregou-me. Tu estás a pôr as palavras todas que eu preciso no sentido certo. Sim, ela recarregou-me. E sentiste-te ao mesmo tempo amado. Isso parece uma coisa de sumenos, mas não é nada de sumenos. É muito importante, sim. E sentiste uma companheira? Vou arriscar dizer coisas que não. Sim, uma companheira. E muito estranho, porque ela era mais nova, lá está. Quantos anos? São 19 anos, são quase 20 anos de diferença, sim. E eu nunca tinha tido nenhum interesse por mulheres mais novas, nunca, zero. E de repente encontrei uma pessoa que é um buddy, um comedy buddy, percebes? Um amigo, a chamada alma gêmea. Que um diz mata, outro diz fala, ou estamos ali, rimos, brincamos, lá está, alguma maldecência, mas sem morder o coração. Exato, sem destruir, sem rasgar totalmente das pessoas de alta a baixo. É só para rirmos um bocado um com o outro. Mas somos realmente muito. Divertimos-nos muito os dois, muito, divertimos-nos muito. Percebes? Eu creio que os meus amigos às vezes ressentem-se um bocadinho porque sentem falta do Eduardo, mas o problema que eu tenho que dizer, que eu gostava de lhe explicar, é que ela realmente agora, por exemplo, estivemos em Espanha 2 ou 3 dias e fomos a um restaurante que eu gosto muito em Espanha há muitos anos, já lá vou há 30 anos. Pois tu deves ser daquelas pessoas que conhecem os sítios pelos restaurantes. Conheço. E fomos lá a primeira noite, que eu vou lá sempre. E na segunda noite eu secretamente tinha vontade de ir ao mesmo restaurante, mas queria levá-la a outro sítio para variar um bocado. Ela virou-se para mim e disse: mas porquê que a gente está a ir a outro sítio? Aquilo é maravilhoso, saímos lá sempre. E eu, uau, pá, era tudo o que eu queria ouvir. Esses momentos de sintonia, de perfect match não se encomendam. Não se encomendam. Por mais diálogo, não. Eu só agradeci ela estar a pensar aquilo que eu secretamente não tinha coragem de lhe... Ou é ou não é, não é? E é uma maravilha, não é? É muito fixe, é muito bom. Sim. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, sim. Pois, tem o mesmo tipo de humor? Não. Ela tem um humor mais... Ela é assim, ela nasceu na Covilhã, mas ela é alentejana, de alma e coração. E o humor dela vai ali para uns territórios de Alentejo. Não sei o que é isso que é. É um humor maravilhoso, mas que não é o meu humor. Só que me faz rir também muito a mim, percebes? É uma coisa. Então acrescentam-se. Exato, ela ri-se com coisas minhas, que é a minha distração, a minha maluqueira. E eu rio muito com a maneira dela também, uma maluqueira, mas uma maluqueira alentejana muito engraçada também. Pá, protege. Olha, as matérias do amor interessam-me sempre. E o facto de vocês terem 19 anos de diferença foi uma barreira no início para ti, para ela? Não, nunca foi uma barreira. Fomos muito massacrados com o preconceito. Fomos no início muito. Pelo círculo mais próximo? Não, pelo mais próximo pouco, ou pelo menos visivelmente pouco, mas já nas redes sociais na altura e já coisa, havia muita brincadeiras e as piadas do género. É o pai, então até a tua filha, não sei o quê. O que eu pensava eu sou comediante, eu provavelmente digo coisas que há muita gente se calhar também não gosta. As pessoas pensam que estou a fazer comédia, ou então estão mesmo a tentar ofender, mas eu não consigo saber isso, portanto vou fingir que não. E isso passou, não é? Passou. Hoje em dia já ninguém faz essa piada. Hoje em dia é que caiu completamente no esquecimento. Já perceberam que mentalmente, se for preciso, eu sou mais novo até do que ela. Estou para aí nos 13, 14. E vocês são pais de 2 meninas, não é? Sim. De que idade é que têm agora? Uma de 9 anos e outra de 1 ano e meio. E é o teu papel mais desafiante, imagino. Sim. É sempre desafiante. E tenho um filho mais velho que já do meu primeiro casamento com 21 anos. Com 21 anos, já tens 3 filhos então? 3 filhos, sim. Uau. E vamos lá ver se fica por aqui, não é? mas é muito desafiante. Que papel é esse o teu? Que pai és tu? Certamente diferente nas épocas, não é? Sim, diferente nas épocas. Mas de qualquer forma sempre tentei ser um pai bastante presente. Apesar de ter muito trabalho e andar às vezes por fora de casa.
sou um pai que muda fraldas, sou um pai que dá comida, sou um pai. O meu pai nunca teria mudado. O meu pai nunca mudou as fraldas. Não estou a dizer mandar isto para o ar. Culturalmente não se fazia. Era mal visto, não é? Era mal visto. Esta questão. Tanto que quando o meu pai me veio a mudar as fraldas ao meu filho mais velho, ficou, então, mas a tua mulher não pode fazer isso. Eu, pai, não, eu estou a fazer isto porque quero. Havia um machismo bacoco. Machismo, completamente. Pronto, é a educação dele, coitado também. Mas pronto, e eu curiosamente nunca me deixei sequer, nunca quis perder certos momentos. De dar a papa, de mudar as fraldas, de dar banho. Não. Porque depois perdem-se, não é? Perde-se a carruagem, não é? E às tantas está um adolescente ou um adulto, não é? De repente, hoje em dia já não podia dar banho ao meu filho, já seria. Ele tem que idade? 21. Pois, não sei comentar. Não sei. Se calhar até seria ótimo, não faço ideia. Pronto, lá está, com uma guitarra, Exato. Mas lá está, mas já o fiz e filo na altura que seria se calhar mais correta e portanto não tenho o arrependimento de nunca o ter feito. Não, fiz comidas, mudei fraldas, fiz tudo o que tinha que fazer e agora faço com esta pequenina também, tal e qual, igual. Os teus filhos, estamos a falar dos teus filhos. Tu nasceste em Bissau. Sim. Em 72. Não sei se vieste logo, eventualmente vieste logo no 25 de Abril em 74. Sim, não é? sim. Aliás, não tens memórias de Bissau? Não. As memórias que eu tenho de Bissau ou da África são memórias construídas por ouvir muita gente a falar de como é que era a vida lá. Portanto, criam-se memórias na cabeça, mas que não aconteceram. Foram contadas, aconteceram, mas não aconteceram, mas eu não as vivi, nem me lembro de facto delas. É quase como se eu estivesse vivido. E depois também havia muita música da África, muita influência nas comidas, muitas influência na decoração das casas, das pessoas que tinham estado lá. E tu foste construindo. Eu construí um bocado esse universo, sim. É verdade. Mas de facto a gente nós viemos embora um bocadinho antes do 25 de Abril, meses antes. Por acaso, porque o meu pai entretanto era empresário lá e tal, mas tinha um problema de saúde, veio cá fazer os tratamentos e não sei o quê, e depois quando pensou voltar já não havia nada. Já não dava. Pois, portanto cresceste em que zona? Em Lisboa? Não, eu vim para Lisboa, mas depois vivi 11 anos em Coimbra, porque o meu pai é de Coimbra. Pois, então vivemos em Coimbra e depois então é que voltámos ao fim de 11 anos é que eu voltei para Lisboa. E depois vivi em Lisboa, vivi na Margem Sul. Foi muito importante a Margem Sul para mim, porque senão eu costumo dizer que se não fosse a Margem Sul eu seria um beto insuportável. Estarias à minha frente com um pulloverzinho pelos ombros. Talvez. Oh meu Deus. Talvez. Ou com um lencinho. Ou pior, tudo possas imaginar de mal eu estaria bolso. A acontecer agora. Certo. E a Margem Sul constrói muito do Eduardo comediante, não é? Pois, porque há ali... Eu todo ainda por cima apanha-me contrastes, não é? Sim, apanha-me na minha no meu crescimento, portanto a minha adolescência dos 13 mais ou menos até aos 21, 22, 23 eu vivo ali é Costa da Caparica, é aquela zona ali, Almada, não sei. E há ali condições sociais que são ricas de vivências. É maravilhoso. Devo tanto do meu amor à Margem Sul que deu-te camadas, não é? Deu-me tanta camada, deu-me tanto mundo. É mesmo essa a expressão, não é só ir à Guatemala e ao Chile que a gente ganha mundo. Eu ganhei muito mundo na Margem Sul. Conheci muitas pessoas importantíssimas para mim, para as minhas vivências, para a maneira de estar na vida. E depois o meu avô também me dizia uma frase que eu achava incrível e que eu usei toda a vida, que é um cavalheiro, um homem tem que saber estar, como é que era? Um homem tem que saber estar bem na sala, no salão, aliás, tem que saber comportar-se no salão e tem que saber comportar-se na rua. Portanto, sejas onde estiveres, tens que manter sempre a tua postura e estares com as pessoas, não mudares.
Pronto, e depois vivi 20 e tal anos em Cascais, até há pouco fui viver para Santa Cruz. E portanto a minha vida vai ser assim. Eu não sei se andas em digressão. Ando em digressão. Eu sou mais nómada do que pessoa, sim, por uma questão de. Eu mudei de casa na minha vida, vou-te dizer isto, e não vais acreditar. Eu mudei na casa na minha vida 30 vezes. Uau, porquê? Não sei, não te consigo explicar porquê. Eu em Cascais vivi, no Concelho de Cascais, eu vivi em São João do Estoril, no Monte do Estoril, vivi em 3 casas diferentes em Cascais, vivi em São Pedro do Estoril, vivi na Parede, vivi em São Domingos de Rana, vivi na caixotes. Como é que se aguenta, não é? Sim. E agora, quando fiz a última mudança, eu disse: agora espero que seja a última. Não vai ser, vai ser porque a minha vida. A mudança e essas novas casas são sempre novos renascimentos, novas fases, marcam novas fases. Sim. O que isto me provoca é que eu vou deixando amigos espalhados pelo mundo, percebes? Por onde passo. E experiências e eu também não sou, e também por causa disso não sou particularmente nostálgico. E sais da mesmice, não é? A rotina está sempre a ser baralhada, não é? Nunca. Onde é que é o café agora? Exatamente, eu nunca. Onde é que se despeja o lixo neste bairro? Eu vou dizer uma coisa, eu agora, eu disse à minha mulher isto na brincadeira, eu acho que atingi nesta nova casa, porque estamos numa aldeia perto de Santa Cruz, ou seja, perto do mar, mas aquilo é aldeia, campo, e eu atingi uma espécie de nos últimos, eu estou lá para aí há 4 meses, e o meu cérebro tornou-se, houve ali como eu disse no outro dia, uma osmose entre, já não sei se foi entre uma batata doce e um mexilhão e a minha alma, e eu tornei o meu cérebro, a atenção desceu a um nível que nunca tinha acontecido. Eu estou-me quase zen, a viver quase, num momento quase zen. Quando venho à cidade, não. Perdi a carteira 2 vezes. Fui a uma reunião importantíssima, esqueci-me de levar sapatos. Como assim? Fui descalço, sim. Não estou a perceber. Como assim? Sim. Então meteste no carro descalço? Meti-me no carro descalço. E só te deste conta? E depois, quando cheguei a uma reunião que era para fazer a festa de aniversário da minha filha, estava a Joana, estava eu, estava o senhor da coisa de eventos, e a Joana: tu estás descalço? Eu: pois estou. Opa, mas isso faz parte dos nossos sonhos ou pesadelos, não é? Tu materializaste se calhar um dos nossos pânicos, que é de repente chegamos a uma determinada situação e estamos nus. E o melhor de tudo foi que o senhor que estava a reunir fingiu que não estava a acontecer ali nada de esquisito. Não, ele é artista. Exato, eu não sei o que ele pensou. Mas isso é bom para a criatividade, esse sítio onde estás a morar. É bom, é o que tu dizes. Na verdade, à medida que vou mudando, tudo muda, não é? E então o olhar fica fresco, tudo não é? Tudo muda. Deixa de estar assim dormente, sais da dormência. Sim, mudar de casa é sair da dormência, não é? Ajuda, sim, completamente. Para tirando a parte que é cansativa, muito cansativa. Mas de facto mudas tudo, mudas as pessoas todas com quem falas, que tu fez, que tu conheces, os nomes, tudo. Pois, sim. Às vezes é bom renovar também a vida, as amizades, a vida social. Às vezes também é importante. O Chico Buarque diz: há pessoas que têm medo da mudança, e eu tenho medo é de que nada mude. Essa frase diz-me muito, sabes? A mim também me diz muito. Não haver mudança é que eu começo a ficar enervado. Ficarmos muito agarrados ao saudosismo e nostalgia. Sim, não tenho esse chip de todo. Não, de todo, não é? Talvez um dia quando for velhote, mas agora não. Eu tinha-te pedido para escolheres um texto ou 2 para leres, e tu sugeriste-me 2 textos, não é? Da Sofia de Melbrenner, não é? Pois, podiam ser muitos, porque eu gosto muito dela. Eu gosto muito da poesia dela. E a poesia, quando é boa, eu considero a poesia mais a forma artística mais próxima da música. Porque quando um poema é muito bom, é como uma boa música. Tu tens que ver muitas vezes, tens que ler muitas vezes. Saborear as palavras. E como é que ela é incrível, de facto. E eu escolhi estes. Mas foi um drama porque tive ali montes de tempo a dizer: mas não vou levar ou não sei o quê. Gostas muito de poesia? Gosto muito de poesia, gosto muito mesmo. Cada vez mais. Ela tem muita temática da liberdade, do mar, das mulheres. São coisas que me dizem muito também a mim, sabes? São coisas que me dizem muito.
há uma coisa muito pequenina dela que chama inscrição, que é um dia depois de morrer, se eu voltar, virei procurar os momentos que não tive junto ao mar. Coisa assim do género. É genial. É genial. São coisas uma sensibilidade. Que eu fico arrasado. Uma beleza, não é? Uma beleza. Vamos ouvir então os textos que escolheste? Sim. Queres que seja eu a dizer? Quero, claro. Meu Deus, que como assim? Responsabilidade. Então, olha, eu escolhi 2. O mar dos meus olhos. Há mulheres que trazem o mar nos olhos, não pela cor, mas pela vastidão da alma. E trazem a poesia nos dedos e nos sorrisos. Ficam para além do tempo, como se a maré nunca as levasse da praia onde foram felizes. Há mulheres que trazem o mar nos olhos, pela grandeza da imensidão da alma, pelo infinito modo como abarcam as coisas e os homens. Há mulheres que são maré em noites de tardes e calma. Uau, não é? Incrível. Incrível. E depois, lá está, como uma boa canção, tu lês, não é? Parece que sempre te escapou qualquer coisa incrível. E este aqui, o Mar Sonoro, mas eu escolhi depois de imaginas o drama que foi. Porque há muita coisa dela que eu gosto muito da obra dela em geral, e até da prosa. Ela tem muita coisa em prosa muito cheira. Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. A tua beleza aumenta quando estamos sós, e tão fundo intimamente a tua voz segue o mais secreto bailar do meu sonho. Que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim. Seres um milagre criado só para mim. Uau. É verdade. Uau. E esse milagre criado só para ti, estás a usufruir muito agora, não é? Sim. Estás perto do mar. Muito perto do mar. E é um mar forte, possante. E agora começa a vir o inverno, aquelas marés, é um mar, faz broar, percebes? E eu sou muito fascinado pelo mar mesmo, desde sempre. Desde sempre, é uma força. Vamos dar música à nossa conversa. Vamos. Quais são as músicas da tua vida ou aquelas que sugeres que possamos ouvir agora? Olha, eu as músicas não é muito difícil para mim dizer qual é a música da tua vida ou quais são as músicas da tua vida, mas se fizer um top 20 ou assim eu consigo, mas posso sugerir algumas músicas. Há uma música que é da Chico Buarque. Só o Chico Buarque dava para escolher. Dava para estarmos uns dias a escolher música. Mas há uma que não é assim muito tão conhecida, digamos assim, dele, e que eu simplesmente adoro, que é do Chico Buarque e do Wilson das Neves, e que é muito cinematográfica e muito bonita. Eu gosto muito desta canção, e gosto muito do Chico Buarque também, portanto está tudo bem nesta canção. E chama-se Grande Hotel. Grande Hotel. Vamos ouvir então Chico Buarque e Wilson das Neves em Grande Hotel. Vamos a isso. Vens ao meu quarto de hotel sem te anunciar e sequer com certeza esqueceste que és uma senhora. Vejo-te andar de tailleur atravessando a novela. Sentes prazer em falar de sentimento. Muito bem, sempre uma boa escolha. E mais? Olha, vou escolher também o Maneiras do Zeca Pagodinho. Também muito bem escolhido. É uma canção que eu adoro. É uma canção que tem uma espécie de uma autossuficiência e uma coisa que eu senti, se calhar, isto a certa altura na minha vida. A letra: se quiser beber eu bebo, se eu quiser fumar eu fumo, faço. Pronto, é uma letra em que, quando tu te apercebes que podes ser tu próprio, és livre para fazer a tua própria história e seguir a tua própria vida, e é dito de uma maneira. Eu gosto muito do samba dele e daqueles sambas típicos do Rio, e sempre que vou ao Rio procuro o samba mais típico, mais aquele mesmo
porque há ali uma força, uma energia tão primária, tão perto da essência, que para mim é tudo. E depois sentes aqui nesta canção, não se sente isso, não é? Mas ao vivo, por exemplo, sentes aquela bateria a bater e aquilo é tudo muito forte. E aquilo bate. Mesmo. Portanto, esta é das que eu mais gosto. Então vamos ouvir Maneiras de Zeca Agudinho. Vamos a isso. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Pago tudo que eu consumo com suor do meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. Eu um dia me aprumo, tenho pé. Muito bem. Ouvimos um bocadinho, não podemos pôr o tema todo, sim, mas podem explorar este e outros temas depois deste. Temos mais um tema. Qual é? O tema, eu escolhi o I Feel Good da Nina Simone, porque a Nina Simone também é uma força da natureza. Pois é, já ouvimos Nina Simone no último episódio. Sim, foi? Sim, com a Francisca Van Dunham. Que giro, boa. Mas não foi este tema. Não foi este tema. Foi o Strange Fruit? Não. Não. Também não. Ok, fiquei muito na dúvida qual é que eu escolhi. Eu acho que ela é uma força da natureza, é uma artista completa, atinge momentos em que tu percebes que ela está a sentir a música do fundo, mais fundo. É visceral. Da alma, exatamente, é visceral, é isso mesmo. E eu gostava tanto de ser um artista assim, percebes? Gostava de ter essa força que vem lá do fundo. Mas e que atinge as pessoas por causa disso, não é? As pessoas ficam com vontade de chorar, como raio, não é? As pessoas ficam de boca aberta, ficam destruídas no bom sentido, não é? Eu acho que a Nina Simone conseguia isso e consegue, porque depois felizmente ficou gravado para podermos ouvir a vida. Isto é uma das minhas favoritas. Também gosto muito. Sim, também ouço muitas vezes. I Feel Good, que é muito bom. Adoro. Então vamos ouvir I Feel Good de Nina Simone. Vamos a isso. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. Maravilha, muito bom. Tu estes temas chegas a tocar na tua viola ou guitarra? Não, eu vou confessar aqui uma coisa que provavelmente já deves ter percebido. Se não percebeste é porque és muito distraído. Eu não sou um grande músico, para a minha grande infelicidade. Não sou um virtuoso, sou uma pessoa, sou um criativo. Ou seja, eu com uma viola e com o pouco que sei consigo criar momentos. Ou seja, mais facilmente me via a compor do que a ser um grande virtuoso ou um grande músico. Mas dás-lhes uns toques, não é? Dou-lhe uns toques, mas sinto-me sempre mais à vontade para ir para coisas que eu componho, claro, do que para interpretar coisas dos outros. Temas, não é? E depois, quer dizer, pôr-me a tocar Nina Simone ou a cantar Nina Simone. A cantar, então, meu Deus. Exato. Eu acho que era fulminado pelos deuses da música. Olha, antes de começarmos a gravar, eu perguntei-te, tu gostas de fado, não é? E sim, tu rapidamente colocaste-nos em mar alto, não é? Sim. Disseste que passaste a gostar de fado quando foste trabalhar nos cruzeiros. Sim. Que história é essa? Houve uma fase... A minha carreira já tem muitos momentos estranhos. Tem maré alta, maré baixa. Maré altas e marés baixas, exatamente. E há uma fase da minha carreira em que eu atuei em cruzeiros. Uau! Exatamente. E como é que foi essa experiência? Foi uma experiência como qualquer outra. Posso dizer que é muito interessante. Conheces muita gente de todo o mundo. Bebes mais do que o normal, portanto, que os marinheiros normalmente têm tendência a beber. O bar é muito frequentado. Eu passava a minha vida no bar. Era palco e bar e pau. Foi exatamente essa a minha vida. E foi precisamente aí no Mediterrâneo, não sei exatamente o sítio, em que uma fadista portuguesa, que eu tenho muita... É uma estupidez não saber, mas
Não me engano, era a Cátia Guerreiro. Epá, mas pode não ser. Será? Sim, era uma fadista conhecida. Não estou a imaginar a Cátia Guerreiro cantar num cruzeiro, mas não. Possível. Então não era a Cátia Guerreiro. Então, mas não sei, sim, mas era uma fadista que mais tarde se tornou mais conhecida. Ok. E talvez eu consiga saber isso um dia e depois mando. Está bem. Pois, o lado B, não sabemos. E eu ouvi o fado, já tinha provavelmente bebido alguma coisa e ouvi um fado em pleno, no meio do mar, em mar alto. E aquilo entrou-te para o lado foi a primeira certo. vez que o fado me bateu de uma forma violenta. E hoje gostas? Até hoje. Muito bem. Sei também que naquela fase mais tormentosa da tua vida descobriste a religião. Sim. E que tipo de fé é a tua? Tu és um homem de fé? Podes dizer isso hoje? Sou um homem de fé. Agora, se tu me perguntares, aqui a questão é que a gente tem que escolher rótulos e etiquetas muito certas. Pois. Se me perguntares, és católico? Eu na altura... Eu fui pela via da fé. Porque... Pois, exatamente. Eu acho que é isso que eu precisava e sinto essa fé. Mas se quiseres, aquilo que mais me inspira, aquilo que me dá mais fé e aquilo que eu acho que podia salvar o mundo e aquilo que vai faltando é o amor, sabes? É o amor. E eu acredito mais nas pessoas e acredito mais no mundo e no futuro e em mim próprio quando vejo pequenos gestos de amor ou quando os pratico. Eu também. Pronto. E sou agnóstico. Pronto, eu fui agnóstico muitos anos e se tu me disseres assim, mas o teu Deus é o Deus dos católicos, ou o teu Deus é o Deus dos judeus ou dos muçulmanos, não me interessa muito essa discussão, sinceramente. O meu Deus é, se quiseres, o amor. É algo que se tu quiseres sintetizarias no amor. O amor com que falas com os outros, o amor que pões no teu trabalho, o amor com que tratas os teus filhos, a tua mãe, os teus amigos, os teus irmãos. Eduardo disse, sente-se. Sim. Quais são os teus fantasmas hoje? Eu diria que ao longo dos anos, e nós, velhos anciões, sim, exatamente. Os nossos fantasmas vão mudando. Quais são os teus fantasmas hoje? Os meus fantasmas é... que o mundo fica um lugar inabitável. E enquanto pai preocupas-te também? Preocupo-me com isso, não é? Porque eu já não vou para novo. E portanto eu começo a ver um fim para a minha história. Já? Não, isso quer dizer, é um bocadinho exagerado. Eu sei que não é ali naquela curva, mas sei que será uns quilómetros à frente. Pronto, já vais como seguindo, já não tens aquela coisa da imortalidade da juventude, não é? Que aos 20 tempos. Exatamente. Agora o que me preocupa são os miúdos, as crianças, porque se isto se tornar, se um maluco qualquer se lembrar amanhã de mandar uma bomba e o mundo se tornar um sítio quase inabitável, é isso é que me chateia. Isso e não estamos propriamente a falar de ficção científica. Não estamos a falar de ficção científica. Pois, infelizmente discute-se isso. Exatamente. Esperemos que não passe da discussão. Sim, e esperemos. dessa má hipótese. A vida tem sido boa para ti? Tem. Eu consigo ver a parte positiva da vida. Eu acho que se tivesse nascido artista, o artista que sou, com a expressão mais ou menos que tenho, mais ou menos, não interessa, mas que a expressão que eu tenho em Portugal e fosse igual no Brasil ou na América, eu seria igualmente uma pessoa feliz, como sou, mas teria 5 casas e milionário. Seria milionário. Exatamente. Um bocadinho excessivo ao nível das pulseiras de ouro, dos colares de ouro, dos diamantes. Exato. Estaria aqui, se calhar, não é? Pois. Mas tirando esse fator, que é um fator muito materialista, eu posso dizer, com todos os problemas humanos que tenho, que tive e que fazem parte da vida, posso dizer que sou uma pessoa feliz, realizada, mas ainda um principiante, como eu estava a dizer. E como é que Jorge Jesus poderia responder a esta mesma pergunta? A vida tem sido boa para si? Penso que
podermos dizer que a vida terá sido boa para mim. Acho que sou uma pessoa que acredito no amor, na paz, na solidariedade, pronto, acredito na amizade entre as pessoas. Desculpa, Eduardo, não resisti. Sim, ele mata-me quando me apanhar. Ele vai-me apanhar um dia destes. E pronto, e assim tivemos Jorge Jesus também neste programa a responder a uma pergunta que eu pergunto sempre. Olha, e o que é que está para vir? Para breve, sei que estás a escrever. Sim, então estou numa fase muito criativa, porque houve aqui um hiato em termos de televisão, entre projetos, e estou precisamente a desenvolver um projeto novo, mas numa fase muito criativa e muito embrionária, que é uma fase em que se trabalha imenso, mas as pessoas não veem. E ao mesmo tempo estou a preparar um espetáculo que não sei quando é que vou estrear, mas penso que vou estrear em 2023. Mas pode ser no primeiro semestre ou no segundo, depende aí de uma série de coisas que estou a resolver, porque há outro espetáculo que entretanto surgiu pelo meio, mas que é um espetáculo que parte da observação de precisamente aquilo que falámos, que é no meu tempo, a maior parte das coisas que no meu tempo eram consideradas mais ou menos normais, hoje dariam prisão. Pois. Exatamente. Lá está. Eu dou como exemplo, um tio meu ofereceu-me num aniversário para ir dos 11 anos, ou uma coisa assim, ofereceu-me uma espingarda de pressão de ar. Sim. Portanto, eu hoje seria, se fosse hoje, eu era entregue à Segurança Social. Totalmente. E ele disse: vá, diverte. E o que é que uma criança vai fazer com uma espingarda nas mãos? Pois é. Eram outros tempos. Estranhos velhos tempos. Estranhos velhos tempos. E a minha mãe foi de primeira pessoa a dizer: tipo, ele não bate bem, dá cá essa porcaria, não tocas nisto. Bom senso das mães. Havia alguém com bom senso, felizmente. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. E a que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza, ou tens especial gosto a dedicar tempo e atenção? O que é que te ocorre? Pequenas coisas, olha, o sorriso da minha mulher, o abraço da minha filha mais nova. Os afetos. Pois, os afetos. A forma respeitosa como algumas pessoas falam comigo e eu falo com elas. E são essas coisas, pequenas coisas. Lá está, olhar para o mar e pensar: não acabem com isto tudo. Claro. Olhar para o mar e para aquela praia gigante de Santa Rita e de Santa Cruz e pensar assim: pá, não destruam isto, deixem lá estar isto, que isto não há assim muito mais sítios deste universo. Deixem lá estar isto, faz favor. Tenham juízo todos. Eu às vezes derreto quando acontecem atos de bondade nas mais pequenas coisas comigo, que eu não estou nada à espera. Não sei se às vezes sou demasiado, não sei, cínico o mundo, ou estou à espera sempre do pior, né? Do pior para me defender e fico muito sensibilizado com coisas muito simples. Também é disso que estás a fazer. Fico mesmo quase comovido. Pequenas simpatias, pequenas atenções que têm para contigo e que te levam também a retribuir, sabes? É isso. Alimenta-se. Enquanto que pessoas que mal educadas e arrogantes e mal com a vida também te provocam uma má reação, uma pessoa que te diga então, mas essa é mais uma. Essas são só mais uma. Exatamente. Uma senhora que te diga: bom dia, meu querido, você é muito mais bonito ao vivo do que na televisão. Uau. É muito bonito. Uau. Obrigado, minha querida, obrigado. Leva logo um abraço, não é? Ficas logo ali, tipo, como vale a pena, afinal isto tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Eu também acho isso. Eduardo, obrigado. Obrigado, eu. Gostei mesmo muito. Eu também gostei muito. Muito. Obrigado. Pronto, olha, até uma próxima e espero continuar a ver-te por aí nos palcos e por aí. Nas telas, nos ecrãs. Vamos nos encontrando certamente. Exatamente. E terminou assim este episódio com o ator e humorista e multitalentoso Eduardo Madeira. Espero que tenham gostado e, se sim, façam-se ouvir, ativem as notificações e partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia.
Digam coisas, escrevam-nos, deixem comentários e tudo. Como sabem, o genérico deste programa é uma maravilhosa criação da Joana Espadinha e a edição áudio deste podcast é do João Luís Amorim. Grita lá. Tu consegues melhor, João. Olá. Pronto, acho que agora ouviu-se. E as fotografias são do Nuno Fox. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem, pratiquem a empatia e boas conversas. Obrigado, Eduardo. Obrigado.